Primeira série, Biologia, capítulo 6. Gravando. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Vamos seguir aí com as nossas aulas, então. Hoje a gente vai falar do capítulo 6, Doenças causadas por bactérias. Pega o livro, por favor, pega a caneta para ir marcando, anota as dúvidas para a gente, quando se encontrar no Google Class, conversar e vocês poderem tirar essas dúvidas, tá legal? Vamos dar início, então. Bom, existem bactérias que são benéficas e existem bactérias que são patogênicas. A gente já tinha visto isso quando a gente falou do reino Monera. As bactérias benéficas, elas estão, por exemplo, na nossa pele e no nosso intestino e não nos causam nenhum dano, pelo contrário, né? Nos trazem benefícios. As bactérias patogênicas são aquelas capazes de nos causar alguma doença. Então, a patogenicidade é a capacidade que essa bactéria tem de infectar um determinado hospedeiro e provocar uma doença. E virulência é o grau de patogenicidade, o quanto ela consegue causar esse problema na gente. Então, são duas questões distintas. A patogenicidade, que é a capacidade, e a virulência, que é o quanto dessa capacidade. Quais são as condições para que essas bactérias patogênicas elas consigam causar a doença no organismo? Primeiro, elas precisam conseguir realizar o seu metabolismo e a sua reprodução. Então, elas têm que ser capazes de infectar o hospedeiro, realizar o seu metabolismo, ou seja, funcionar e se reproduzir para que a doença ocorra. E outra condição é que elas precisam resistir às defesas do hospedeiro. Então, o organismo hospedeiro, ele tem mecanismos de defesa. Se esses mecanismos de defesa destroem a bactéria, ela não teve sucesso na sua infecção. Agora, se essa bactéria consegue resistir a essas defesas, aí ela vai conseguir ter sucesso na sua infecção e causar a doença. A gente vai ver algumas doenças bacterianas em estruturas distintas do nosso corpo. Então, assim como vocês têm aí no livro, a gente vai ver na pele, no sistema nervoso, no sistema reprodutor. Então, está separado por área, né? Digamos assim. Nós vamos ver as principais. Aqui na pele a gente tem primeiro a acne, né? Que ocorre por um bloqueio dos dutos que existem nas glândulas sebáceas, né? Quando esse bloqueio ocorre, isso facilita o rompimento do folículo, onde a glândula sebácea se encontra, e essas bactérias conseguem invadir esse local que foi rompido. Então, elas penetram e a penetração dessa bactéria induz uma resposta inflamatória do organismo. Então, se formam essas elevaçõezinhas aqui com pus, que são chamadas de pústulas, que a gente bem sabe, né, que é a acne. Então, você repara aqui na face dessa pessoa, a acne que é causada por essa Propiniobacterium acnes, tá? Qual é o tratamento? A utilização de antissépticos para poder tratar a pele e, em casos mais graves, recomendado obviamente pelo médico, antibióticos específicos. Situação parecida a gente tem também com o tersol, só que aí o tersol ele é causado por estafilococos ou por estreptococos. Algumas espécies de estafilococos ou de estreptococos causam o tersol, que vai ser a infecção nas glândulas sebáceas que se encontram nas pálpebras e nos cílios. Então repara que também é na glândula sebácea que está associada ao folículo piloso. Quando é na pele, né, é a acne. Quando é especificamente na região da pálpebra ou dos cílios, é o tersol. E repara que é uma outra bactéria, tá legal? Vai causar esse inchaço, essa vermelhidão, fica dolorido, incomoda, obviamente, né? O tratamento
Em algumas situações, pomadas e colírios são suficientes e, dependendo da gravidade, também com antibiótico. Vocês vão perceber, obviamente, como nós estamos falando de doenças causadas por bactérias, a maior parte do tratamento dessas doenças está relacionado ao uso de antibióticos, obviamente, com a recomendação médica específica. No sistema nervoso, aqui a gente tem o botulismo e a hanseníase. O botulismo ele é causado pelo Clostridium botulinum, né? Que é uma bactéria que a gente encontra no solo e em sedimentos de água fresca. Essa bactéria ela libera uma neurotoxina e essa neurotoxina ela impede, ela inibe os impulsos nervosos. Isso faz com que ocorra uma paralisia muscular. Essa paralisia muscular, ela pode levar à morte por insuficiência respiratória e cardíaca. Se os músculos relacionados com a respiração e a musculatura cardíaca não funcionam, a pessoa morre por insuficiência. A gente é possível encontrar essa bactéria em alimentos enlatados que estejam estufados. Então, é muito importante a observação dessa questão. Muitas vezes, quando a gente vai ao mercado e a gente vai comprar algum tipo de alimento enlatado, a gente tem que observar se essa lata não está amassada ou se esse recipiente ele não está estufado, porque pode ser perigoso. Por que esses recipientes podem ficar estufados? Devido à liberação de gás carbônico da fermentação que essas bactérias fazem. Então, essas bactérias, elas fazem fermentação, como resíduo, como eliminação, existe o CO2, o gás carbônico, e esse CO2 liberado, ele estufa os recipientes onde essas bactérias se encontram. Então, não é aconselhável comprar nenhum tipo de alimento que esteja num recipiente estufado. Essa doença, ela é transmitida pela ingestão da toxina, tá? Então, aqui nessa imagem, por exemplo, a gente vê uma pessoa que tem uma certa paralisia facial, então ele não consegue abrir os olhos, né, corretamente. A pessoa que fica sem conseguir andar, sem conseguir se movimentar e fica apenas, né, deitada, ela começa a ter esse tipo de lesões, que são as escárias, tá? O tratamento é o soro antibotulínico. Uma coisa importante de falar em relação ao botulismo, que essa toxina botulínica é utilizada, obviamente, em concentrações muito reduzidas para os fins estéticos. Então, quando as pessoas utilizam botox para retirar, né, as marcas de expressão, as rugas, esse botox ele é feito a partir dessa toxina botulínica. Obviamente, preparado, né, em concentrações muito reduzidas, então ele é muito bem preparado para que ele possa ser utilizado sem causar nenhum dano, nenhum malefício para a pessoa, ok? Outra doença é a hanseníase, que é causada pela Mycobacterium leprae. A hanseníase, ela né, a lepra, ela durante muito tempo foi chamada de lepra. Hoje em dia não se utiliza mais porque as pessoas, né, ficaram muito... esse termo lepra, na verdade, ficou associado a uma doença em que as pessoas acabavam sendo excluídas. Então, para que isso não acontecesse, passou a se utilizar o nome doença de Hansen ou hanseníase, ok? A bactéria, ela se aloja nos nervos da superfície do corpo. Então, a pessoa começa a perder a sensibilidade nessas áreas. Então, se você observa na sua pele uma manchinha e nessa mancha você não tem sensibilidade, isso indica que você deve procurar tratamento porque pode ser hanseníase. Então, a hanseníase, né, ela aparece com manchas. Nessa imagem aqui, a pessoa já tem muitas manchas, inicialmente são menos, né? E o local dessas manchas é um local onde a pessoa perde a sensibilidade porque a bactéria está alojada nesses nervos. Ela pode ser transmitida por gotículas de saliva e secreções respiratórias, bem como
por alguma secreção que esses ferimentos possam ter. Então, se esses ferimentos começam a ter secreções, essas secreções também podem transmitir a bactéria. O tratamento são antibióticos por recomendação médica. Aqui a gente ainda tem mais duas doenças que falam a respeito do sistema nervoso. Então, meningite bacteriana e tétano. A meningite bacteriana é uma infecção das meninges, a membrana, né, que protege o sistema nervoso, as estruturas do sistema nervoso central. E essa meningite bacteriana, ela pode ser causada por algumas espécies distintas de bactéria, tá? Então aqui a gente tem a Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza e o Streptococcus pneumonia. São bactérias que podem causar infecção das meninges. Quais são as características? Febre alta, dor de cabeça, rigidez do pescoço e vômitos. Por isso é muito comum, né, as mães ou os médicos fazerem esse teste que está mostrando aqui nessa imagem, que é observar se a criança consegue encostar o queixo no pescoço. Porque nos casos de meningite, essa infecção das meninges, ela causa dor nessa região, rigidez nessa região do pescoço, e aí normalmente a criança não consegue encostar o queixo no peito, né? E é uma indicação de que pode ser a meningite. A contaminação é pela via respiratória e, nesse caso, a gente tem a vacinação que, obviamente, previne a doença. O tratamento também é feito com antibióticos. O outro tipo que a gente tem aqui de doença bacteriana do sistema nervoso é o tétano, causado pelo Clostridium tetani, encontrado em solo contaminado com fezes de animais, obviamente fezes contaminadas, né? Então essa bactéria penetra em lesões na pele ou ela pode penetrar também pelo cordão umbilical, se ele tiver sido cortado com um instrumento não esterilizado, né? Isso às vezes pode acontecer em partos que não sejam feitos em ambientes propícios, em clínicas ou em hospitais. Então, se esse cordão umbilical for cortado com algum instrumento que não foi esterilizado, isso também pode causar o tétano. A bactéria pode penetrar por esse cordão umbilical. Ferimentos profundos são propícios para a bactéria anaeróbica. Por que ferimentos profundos? A bactéria, ela é anaeróbica, então ela consegue ficar nesses ferimentos profundos que não tem contato com o oxigênio sem nenhum tipo de problema, porque essa bactéria não precisa do oxigênio no seu metabolismo. A bactéria, ela libera a toxina tetânica, que é a tetanospasmina, e essa toxina, ela inibe o relaxamento muscular. Isso significa que a pessoa, além de ter dor de cabeça e febre, ela tem contrações musculares que ela não consegue controlar, porque essa toxina está inibindo esse relaxamento muscular. A morte pode ocorrer por asfixia, mesma condição dos músculos, principalmente os músculos respiratórios, não conseguirem ter esse controle do relaxamento e aí a pessoa não consegue ter a respiração adequada, morte por asfixia. Essas duas imagens mostram, né, a posição, digamos assim, que é característica do tétano, que é essa posição curva do corpo, porque a musculatura se contrai e ela não consegue voltar ao normal pela inibição do relaxamento. Então a pessoa fica contraída nessa posição encurvada. O tratamento ele é feito com soro antitetânico. Então repara uma coisa, é muito comum a gente ver até em questões dizendo que a pessoa teve uma perfuração com um prego ou com um objeto enferrujado e isso é propício do tétano, tem que tomar o soro antitetânico. É verdade, mas não é por conta da ferrugem no prego ou no objeto, é porque se a pessoa pisa num prego, esse ferimento ele vai ser um ferimento profundo. Então, ferimentos profundos são propícios para a bactéria do tétano. Então, é por conta de formar um ferimento profundo e não por conta da ferrugem que está no objeto, ok?
Algumas doenças bacterianas relacionadas agora ao sistema digestório. Aqui nós temos 3: cárie, cólera e a disenteria bacilar. A cárie ela é causada pelo Streptococcus mutans, então é uma bactéria que é comum na nossa cavidade bucal, só que quando começa a ocorrer a deterioração dos dentes, essa bactéria ela começa a penetrar nesse local de deterioração dos dentes. Então, aqui você observa o dente na sua condição normal, e aí esse dente começa a ficar deteriorado, essa deterioração vai aumentando e isso torna um ambiente propício para que essa bactéria penetre, né, e cause a cárie. Qual é a prevenção? É a higiene bucal adequada, né? Toda vez que se alimenta, fazer a higiene bucal devida. E se a pessoa já tem a cárie, precisa, obviamente, procurar o dentista para poder ver qual vai ser o procedimento específico, dependendo do grau que aquela cárie se encontra. Outra doença, cólera, causada pela Vibrio cholerae, que é essa bactéria que a gente está vendo aqui, que é um vibrião, tá ok? A cólera é causada por uma toxina que é liberada por essa bactéria. Essa toxina ela provoca no organismo a liberação de água e sais. Por isso, características comuns à cólera é vômito e diarreia. Então, essa água e esses sais minerais, eles são liberados do nosso corpo através do vômito e através da diarreia. A liberação dessa água e desses sais vão causar colapso nos órgãos, ok? Então, é muito importante a pessoa que tem esse quadro de vômito e diarreia fazer uma reposição através do soro. Então, não é apenas beber água, precisa ser soro, porque precisa repor também esses sais minerais que estão sendo perdidos. Como que a bactéria é transmitida? Através da ingestão de água ou alimento contaminado com fezes que contenham a bactéria. O tratamento ele é feito com antibióticos e com a reposição desses líquidos e desses sais minerais perdidos. Outro tipo, a disenteria bacilar, que é causado pela Shigella, na verdade por algumas espécies do gênero Shigella, que causa uma diarreia intensa e essa diarreia ela pode apresentar muco e sangue. Essa bactéria ela também é transmitida pela ingestão de água ou alimento contaminado com fezes que contenham a bactéria. Aqui a gente tem a imagem dessa bactéria, é um bacilozinho também. O tratamento ele é feito através do saneamento básico, para que as pessoas não tenham contato com essas fezes, e obviamente a higienização dos alimentos e o consumo de água filtrada. Ainda do sistema digestório, febre tifoide e gastroenterite por salmonela. A febre tifoide ela é causada pela salmonela tiffi, tá? Causa febre alta, dor de cabeça, falta de apetite, provoca redução dos batimentos cardíacos, tem aumento do baço, aparece diarreia e manchas vermelhas pelo corpo. É transmitida pela água e por alimento também contaminados por fezes. Então aqui você observa na imagem algumas manchas espalhadas, então repara que essas manchas elas acabam não tendo um padrão específico e a pessoa ou a criança ela pode ter essa região abdominal um pouquinho estufada graças ao aumento do baço. O tratamento ele é feito também com saneamento básico e com higiene pessoal. Gente, toda vez que a gente tem uma doença que é transmitida por fezes contaminadas, a gente tem como um dos tipos de tratamento o saneamento básico, para que não haja contato com essas fezes contaminadas, e a higiene pessoal e a higiene dos alimentos, ok? A gastroenterite por salmonela é causada por algumas espécies de salmonela. Ela causa diarreia e vômito e ela é transmitida por água e alimentos contaminados. Qual é o tratamento? Higiene no preparo dos alimentos e a utilização de água filtrada. Aqui a gente tem uma imagem de uma salmonela, tá? É um bacilo também.
Relacionadas ao sistema urinário, a gente tem a leptospirose, muito importante e muito cobrada nas questões de concurso. Causada pela bactéria Leptospira interrogans, é transmitida por água e alimentos contaminados com urina de ratos ou com a urina de algum outro animal contaminado, mas principalmente rato. A bactéria, ela penetra pela pele e a pessoa começa a ter quadros de febre alta, calafrios, dor de cabeça, dores musculares e dores articulares. Se a doença progride, pode levar a complicações renais e complicações hepáticas, então complicações nos rins e complicações no fígado. Essa daqui é a bactéria, a leptospira, né? Então a gente vê aqui o rato, né, que urina nessas águas que ficam paradas e a pessoa, quando tem contato, né, pisa descalço em um ambiente como esse, tem a possibilidade de ser contaminado. Aqui a gente tem uma imagem que mostra uma enchente, o que a gente sabe que acaba sendo bastante comum, e as pessoas andando por essas águas. Então, o perigo também é relacionado à contaminação, né, das pessoas que andam nessas águas das enchentes. Não é necessário que a pessoa tenha algum tipo de lesão na pele, né? A bactéria ela consegue penetrar por microlesões, às vezes lesões que você não está sendo capaz de enxergar, mas que existem na sua pele e já são propícias para que essa bactéria penetre. Doenças bacterianas do sistema genital. Aqui nós temos duas, gonorreia e sífilis. A gonorreia é causada pela Neisseria gonorrhoeae. Ela é uma doença sexualmente transmissível, mas ela também pode ser transmitida durante o parto, caso a mãe esteja contaminada pela bactéria. Em homens, os sintomas são ardor ao urinar e secreção amarelada. Então, repara nessa imagem aqui, uma secreção bem amarelada, tá? E nas mulheres, os sintomas eles são pouco evidentes. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra também um pouquinho de secreção. Normalmente, quando as mulheres começam a ter os sintomas, essa doença ela já está bastante avançada. Pode ocorrer problemas relacionados até à esterilidade, ok? Esses problemas não são apenas relacionados às estruturas genitais, mas podem ocorrer algumas complicações pelo corpo, como nos olhos, por exemplo. Então, observa aqui duas imagens que mostram pessoas que têm a bactéria da gonorreia nos olhos. Aqui em cima a gente consegue observar a imagem dessa bactéria. O uso de preservativo, ele previne a doença, nos casos de transmissão sexual, e o tratamento é feito com antibióticos específicos. Aqui embaixo a gente tem a sífilis, que é causada pela Treponema pallidum. Então, a gente tem ela aqui, tá? A gente consegue ter situações diferentes em 3 fases. Então, tem a fase inicial, que é onde aparece a lesão cutânea, que é chamada de cancro. A fase secundária, onde essas lesões começam a se espalhar pelo corpo. E a fase tardia, onde começam a ocorrer úlceras na pele, nos ossos e nos órgãos, tá legal? A forma mais comum da sífilis é a sexualmente transmissível, que aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem de uma genitália feminina com algumas lesões da sífilis e aqui uma imagem de uma genitália masculina também com uma lesão da sífilis. Mas a sífilis também pode ser transmitida pelo parto, né? Então aqui a gente tem um bebezinho, né, que nasceu e ele apresenta as lesões características da sífilis, ou pelo sangue. Existe a sífilis congênita, que é aquela transmitida através da placenta. Então, uma mulher que tem sífilis, durante a sua gravidez, ela pode, mesmo antes do parto, já transmitir essa sífilis para o seu bebê através da placenta. O preservativo, ele também previne a doença. Aqui a gente observa, né, casos das úlceras causadas
pela sífilis em outras regiões do corpo, na boca e aqui na região do pescoço e das costas. Lembrando que esses casos não são os mais comuns. O mais comum, de fato, é o caso sexualmente transmissível. O tratamento é feito com antibióticos específicos. Do sistema respiratório, a gente tem aqui antraz, pneumonia bacteriana e tuberculose. O antraz é causado pelo Bacillus anthracis, que é esse bacillus que a gente vê na imagem aqui do lado. A pessoa adquire por inalação dos esporos, inalação desses esporos que se encontram no solo e pode causar uma pneumonia grave, né? Então a pessoa vai ter febre e dificuldade de respirar. A pessoa pode evitar a contaminação se ela não tem contato, por exemplo, com regiões, né, com pastos onde animais estão doentes com essas características do antraz. O tratamento ele também é feito com antibióticos específicos. Todos do sistema respiratório, observa, o tratamento é com antibióticos específicos. A pneumonia bacteriana é causada pelo Streptococcus pneumonia, que é esse Streptococcus que a gente vê aqui do lado. A transmissão ocorre por secreção das vias respiratórias, né? Então, quando a pessoa fala ou quando a pessoa tosse próximo, ela transmite. Nesse caso, a vacinação previne, tem vacinação para pneumonia bacteriana. Aqui embaixo, a gente vê o bacilo que causa a tuberculose, que é o bacilo de Koch, né? Que na verdade é o Mycobacterium tuberculosis. Ele é o responsável por causar a tuberculose, que tem a característica de uma tosse persistente, febre, fadiga e pode ocorrer a expectoração com sangue. Nesse caso, a vacinação também previne, a BCG inclui a vacinação para a tuberculose. Aqui nós temos mais duas do sistema respiratório, que é a coqueluche e a difteria. A coqueluche é causada pela Bordetella pertussis, que é essa bactéria que a gente vê aqui, que também tem transmissão por via respiratória e também tem vacinação preventiva. E a difteria, que é o Corynebacterium diphtheriae, que é essezinho aqui. Ele tem uma morfologia bastante diferenciada. Se você observar, parece até que ele é um palitinho de fósforo, né? Ele tem uma cabecinha maior aqui. A transmissão, mesma coisa, via respiratória, e a vacinação também é uma vacinação preventiva, né? Nesse caso, as pessoas têm sintomas relacionados a essa região das fossas nasais, tonsilas, faringe e laringe e pode causar asfixia. Por último, a gente tem aqui uma doença relacionada ao sistema cardiovascular e linfático, que é a peste. A peste ela é causada pela Yersinia pestis, que é essa bactéria que a gente observa aqui. Ela causa febre, tosse, que pode ter sangue, e a inflamação dos linfonodos. Então, essa inflamação dos linfonodos, ela acaba trazendo, na verdade, uma característica que é a característica de formação de bubão, que é uma característica muito relacionada à peste. Por isso, em alguns locais, a gente vê com o nome de peste bubônica. Bubônica devido à formação desses bubões, que são esses inchaços, observa aqui nessa imagem, esses inchaços nos linfonodos que causam essas alterações aqui na pele que ficam mais altas, né? Esse bubão ele pode se romper e ele pode formar uma ferida de onde sai pus. Como é que essa bactéria é transmitida? Pela picada dessa pulguinha aqui, tá? Que é a Chinopsila cheops, que é uma pulga que está presente nos ratos. Então, quando a gente associa a peste aos ratos, não é, por exemplo, pela mordida do rato ou pela urina do rato, mas sim porque o rato pode estar carregando essas pulgas e a picada dessa pulga é que transmite a bactéria. Então, para tratar a doença, é necessário eliminar os focos da doença, ou seja, os locais onde esses ratos se encontram, e isso, obviamente, está relacionado com o saneamento básico. Só para a gente terminar,
aqui em relação à resistência aos antibióticos. Os antibióticos, eles são substâncias que alteram o metabolismo das bactérias. Se ele for um bactericida, significa que ele mata a bactéria. Se ele for um bacteriostático, significa que ele impede que a bactéria se prolifere. O primeiro antibiótico foi a penicilina, que foi descoberta pelo Alexander Fleming em 1928, e ele descobriu a partir desse fungo chamado Penicillium notatum, né? A penicilina, ela impede a formação da parede celular de bactérias gram-positivas, né? Então, por isso, ainda utilizada em bactérias gram-positivas. A gente fala a respeito de resistência quando a gente tem bactérias que conseguem sobreviver a determinados tipos de antibióticos. Então, essas bactérias, elas têm características que são favoráveis ao fato delas conseguirem resistir a determinados antibióticos. E aí, essas bactérias, ao se reproduzirem, elas formam uma linhagem de outras bactérias que também apresentam essa resistência. Existem bactérias que são chamadas de superbactérias, que são aquelas que não conseguem ser eliminadas com um único tipo de antibiótico. Então, elas precisam ser tratadas por combinações de antibióticos. Observa essa imagem aqui que mostra pra gente um antibiograma. Cada bolinha branca dessa que vocês estão vendo é uma colôniazinha de bactérias, né? Abaixo dessas bolinhas tem uma colônia de bactérias e essas bolinhas brancas, elas são estruturas onde foram colocados antibióticos, e esses antibióticos foram colocados em cima dessas colônias. Repara que em alguns locais as colônias não conseguiram crescer, ó. Então você teve aqui uma região onde você não teve o crescimento da bactéria. Em outros casos, o antibiótico não conseguiu atrapalhar o crescimento dessas bactérias. Então, repara que elas cresceram em volta. Esse é um teste que é feito para ver que tipo de antibiótico consegue destruir que tipo de bactéria. Quanto maior é o que a gente chama de halo de inibição, então, quanto maior é essa voltinha aqui onde as bactérias não crescem, mais eficiente é aquele antibiótico para aquele grupo de bactérias. Então, esses antibiogramas, eles são feitos para que os médicos possam determinar o melhor tipo de antibiótico para aquela espécie de bactéria. Com isso, gente, a gente fecha esse capítulo das doenças bacterianas. É um capítulo bem grandinho. Eu coloquei aqui para vocês duas questões relacionadas também, né, às doenças bacterianas. Então, observa a primeira da UFRJ. Um cuidado que deve ser tomado quando se compra um alimento enlatado. Deve-se observar não só a data de fabricação e o prazo de vencimento do produto, mas também o aspecto da lata, que não pode estar estufada. Se a tampa estiver estufada, pode ter se desenvolvido, dentre outras bactérias, a bactéria produtora do botulismo, né? Que tipo de processo metabólico essa bactéria mantém no interior da lata que deixa a lata estufada, né? E, no caso do produto estar contaminado, o que causa essa pressão no interior da lata estufada? Então, a gente falou disso, olha só. A bactéria que causa o botulismo, ela vai estar fazendo a fermentação, então esse é o tipo de processo. E o que é produzido nessa fermentação? O gás carbônico. Então, no caso do produto contaminado, o que causa a pressão no interior da lata estufando a tampa é a produção do gás carbônico, ok? Na questão de baixo, as bactérias encontram-se distribuídas em todos os ambientes da biosfera e são fundamentais para o equilíbrio biológico dos ecossistemas, não apenas pela grande variedade de espécies, mas também pela diversidade dos fenômenos, né? Entretanto, muitas doenças que acometem o ser humano são bacterioses. Sobre as bacterioses, analise as proposições e assinale a alternativa correta. Então, a gente tem várias questões aí, dizendo que, a primeira, o tétano, ele é acidental e é uma toxinfecção grave, contagiosa. O agente é o Bacilo Clostridium tetani.
Ou a meningite pode ser causada pela Neisseria meningitidis, provoca a inflamação das meninges e ocasiona febre alta, cefaleia, rigidez, né, da região da nuca e do pescoço e é transmitida por gotículas de saliva contaminada. A gonorreia afeta apenas os homens, causando a inflamação da uretra e da próstata, provocando ardência. A febre tifoide é causada pelas bactérias do gênio Clostridium e é transmitida pela urina de ratos. E a leptospirose é uma doença infecciosa febril que tem como agente etiológico o roedor da espécie Ratus novergicus, a ratazana, o rato de esgoto. Então a gente precisa analisar todas elas para que a gente chegue à conclusão de que a meningite é causada pela Neisseria meningitidis e causa essas características que a gente está vendo aqui. Febre alta, rigidez do pescoço, né? O que as outras têm de errado? O tétano não é causado por um micro-organismo aeróbio, ele é anaeróbio. A gonorreia, ela não afeta só os homens, afeta mulheres também. A febre tifoide, ela não é causada pela urina de ratos e a leptospirose não é causada pelo ratos novergicus. O que vai transmitir é a urina do rato, mas o agente que causa a doença não é o rato e sim a bactéria. Então, nesse caso, a resposta certa, letra B. Gente, sigam as orientações do plano de estudos, porque lá eu vou estar explicando para vocês quais são as outras questões que vocês precisam saber e a gente se encontra no Google Class para poder tirar as dúvidas ou para que eu possa explicar melhor algo que tenha sido falado muito rapidamente, tá legal? No mais, bons estudos para vocês, estou com saudade e beijo no coração.